Bom, pessoal, continuando aqui o nosso curso de desenvolvimento de um sistema de orçamentos e ordens de serviço, hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso ligando o cadastro de funcionários que a gente fez nas aulas anteriores com a classe de funcionários. O consulta funcionário já está ligado à nossa classe, agora falta a gente ligar o cadastro com as funções de alterar e inserir. Lembrando que para quem quiser fazer o download desse sistema, do código-fonte desse sistema, desse curso, basta se filiar na área de membros ou clicar no primeiro link da descrição para obter mais detalhes. Se filiando à área de membros, você também vai ter direito a fazer o curso de nota fiscal eletrônica que está em andamento já na aula 25 e também tem o código-fonte para baixar. Tá? Então não perca tempo, corre lá e aqui a gente vai fazer a ligação do cadastro com a classe, tá? Para isso, antes a gente vai fazer uma alteraçãozinha aqui no cadastro padrão, lembrando que a gente trabalha com herança de formulários aqui e a chamada da função validar campos obrigatórios que a gente fez em aulas anteriores passou como parâmetro o form cadastro padrão e tá errado, tá, pessoal? A gente tem que colocar self aqui, porque quando o formulário herdar do cadastro padrão, ele tem que fechar o formulário herdado e não o cadastro padrão, tá? Então a gente chamando a função ali corretamente com o self, ele não vai dar erro de access violation, tá? Corrigido isso daí, a gente pode dar início à ligação do cadastro com a classe. Eu vou vir aqui no nosso consulta padrão e vou criar, lembrando que aqui é no padrão mesmo, tá, pessoal? Eu vou criar uma variável que vai indicar qual que é a operação que o usuário clicou. Então, se ele clicou em inserir, essa variável que eu vou declarar aqui, a S tipo operação do tipo string, vai armazenar o valor inserir, indicando que o usuário clicou no botão inserir, tá? E a gente tem que fazer a mesma coisa no alterar. E o alterar desse formulário é no próprio dbgrid, tá? Então aqui no botão inserir eu faço o S tipo de operação receber inserir, o valor de inserir, e vou copiar aqui colar um comentário, vou copiar esse trecho e o alterar, a gente faz aqui, duplo clique na linha desejada, abre para alteração. Então vamos dar o duplo clique aqui no dbgrid e vamos fazer esse tipo de operação, receber o valor de alterar, indicando que o usuário clicou para alterar os dados, tá? Isso tem que ser feito porque a gente utiliza o mesmo formulário de alteração para inserção, tá? Então a gente tem que determinar esse parâmetro aqui antes de começar qualquer operação. Depois disso, aqui na consulta funcionários, a gente cria a classe de funcionários e destrói ela quando o formulário é fechado, tá? Então, como o cadastro de funcionários é aberto dentro da consulta, a gente vai pegar essa variável que está declarada aqui e vai jogar ela no public, porque a gente pode aproveitar essa classe que foi declarada aqui no próprio cadastro de funcionários, tá? Para evitar de ficar criando uma nova classe. A gente utiliza a que já está criada no consulta funcionários, tá? E aí eu já posso dar início ao código para salvar os dados na nossa tabela lá no banco de dados, tá? Então eu vou colocar o comentário aqui, salvar os dados digitados na tabela de funcionários. E esses dados, pessoal, para poder funcionar a nossa função de inserir e alterar que está dentro da classe de funcionários, primeiramente a gente tem que declarar uma variável eu vou chamar ela de erro do tipo string, que ela vai armazenar o retorno da função inserir e alterar caso exista algum erro. Então essas duas funções, quando a gente fez, se ela retornar algum erro, ela vai retornar como string no próprio retorno da função. E essa função lê os parâmetros para jogar dentro da query das próprias propriedades da classe que a gente definiu já em aulas anteriores. Então ele pega o valor que está nas propriedades da classe e joga para dentro
da carry. Então a gente tem que jogar obrigatoriamente os valores do edit para dentro dessas propriedades da classe antes de chamar a função inserir e alterar, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar as propriedades, o ds nome, ds função e o número do telefone. Logicamente que a gente tem que fazer referência à classe aqui, que é a classe que a gente declarou lá no form consulta funcionários, tá? Então eu vou dar um Alt F11 porque ele não está localizado aqui, ó. Então eu dou um Alt F11 no implementation, ele vai colocar na uses ali do implementation o consulta funcionários. Aí eu posso fazer a referência à classe funcionários.dsNome, tá? E aí eu repito para essas duas outras propriedades e faço aqui eles receberem o valor do edit, tá? Então aqui o ds nome vai ser o edt nome, lembrando que tem que estar com os componentes, pessoal, tem que estar com o nome correto aí para vocês poderem chamar eles aqui no código, tá? Então verifiquem aí qual o nome que vocês colocaram, pode fazer a chamada aqui direto, não tem que fazer nenhuma conversão porque são todos do tipo string, tá? Então dessa forma eu carrego os dados para dentro das propriedades e aí eu posso fazer a chamada da função de acordo com o parâmetro que a gente criou lá no consulta padrão. Então a gente criou no consulta padrão, eu vou abrir ele aqui, a propriedade, a variável é esse tipo de operação e ela recebeu o valor dentro do consulta funcionários. Então eu posso fazer a verificação aqui num if, qual que é o tipo de operação que está sendo executado no momento e chamar o procedimento correspondente, tá? Então eu coloco aqui if, faltou o if aqui na frente, if form consulta funcionários ponto esse tipo de operação for inserir, então eu vou chamar uma função e aqui embaixo eu vou repetir o if com o alterar, lembrando que esse else aqui não precisaria, esse outro if aqui não precisaria no else, mas eu sempre coloco para ficar mais claro e objetivo aqui para a gente poder entender, tá? Como ele só tem dois valores, o inserir e alterar, eu não precisaria estar colocando isso daí. O erro vai receber o retorno da função inserir. Então eu chamo a função inserir e o retorno automaticamente vai para dentro da variável erro. E a mesma coisa aqui no alterar, ó, funcionários.alterar. Então dessa forma eu executo a função de inserir e alterar e já armazeno erros caso ele exista, tá? Se ele for em branco, significa que não deu erro nenhum. Então para isso, eu vou colocar aqui o comentário jogando os dados dos edits para as propriedades da classe. E aqui eu coloco chamando a operação de acordo com o parâmetro, tá? Então dessa forma a gente faz a chamada da inserção e da alteração. Aqui, ó, eu vou fazer o tratamento do erro, tá? Então se o erro for igual a vazio, significa que não houve nenhum erro e a operação foi executada com sucesso. Então eu posso retornar para o usuário uma mensagem, criar mensagem, que é a nossa mensagem padrão de todo o sistema, uma mensagem de aviso falando para ele que os dados foram inseridos ou alterados com sucesso. E por que eu coloco assim? Para evitar de fazer outro if aqui com inserir e alterar. Também poderia colocar esse criar mensagem dentro do primeiro if ali, junto com a função, tá? Mas eu prefiro colocar assim, uma mensagem mais genérica, porque não tem tanta importância aqui esse tratamento de operação aqui, se é inserir ou se é alterar, tá? E caso exista algum erro, eu vou dar uma mensagem para o usuário falando para ele que ocorreu um erro e mostrar qual erro que é, caso ele consiga resolver sem a necessidade de suporte. Então eu coloco aqui o erro e aqui eu vou retornar para ele: ocorreu um erro na operação, e concateno, ou seja, somo com o conteúdo da própria variável erro, porque ele está armazenando o erro que deu, que é tratado lá dentro da operação inserir e alterar da classe.
a gente fez em aulas anteriores. Então eu concateno aqui, ele vai mostrar qual que é o erro respectivo que apareceu no na nossa operação, tá? Então dessa forma eu concluo o botão salvar do cadastro de funcionários, e para completar essas operações eu preciso carregar os dados da grid para dentro do cadastro de funcionários quando a operação for alteração. Então quando o usuário clicar duas vezes aqui na grid, eu preciso jogar esses valores que estão dentro da carry, que está mostrando na grid, para dentro do formulário de cadastro e os seus edits. Então eu vou colar aqui o que a gente fez e vou fazer o caminho inverso, tá? Só que aqui não vai ser da classe, das propriedades da classe, sim do dbgrid. Então o edt nome, o edt função e o edt telefone vão receber os valores que estão dentro do edit, tá? Então aqui eu coloco form cadastro de funcionários.edtnome.text e faço também para o edt função e o edt telefone. E aí eles vão receber os valores do dbgrid. Esse dbgrid, pessoal, ele é ligado a uma carry que foi criada em tempo de projeto, ou melhor, em tempo de execução, ali dentro da classe. Então eu não sei qual que é o nome dessa carry, ela está generalizada, tá? Então aqui eu coloco dessa forma, eu pego o dataset do dbgrid, então dbg registros, que é o nosso dbgrid, ponto dataset, ou melhor, ponto datasearch, ponto dataset, ponto field by name. Então dessa forma ele vai localizar, independente de qual carry esse dbgrid esteja ligado. O que importa aqui é que o nome do campo esteja correto, tá? Então dessa forma a gente coloca ds nome, ds função e aqui o nr telefone. Todos vão ser as string e vão ser jogados esses valores para dentro do edit lá do cadastro. Só que eu só posso jogar esses valores se existir, se o dbgrid não estiver vazio. Então eu testo aqui se a carry do dbgrid não está vazia, se estiver if dbg registros.datasearch.dataset.exempt then exit, ou seja, eu saio do procedimento caso ela esteja vazia. Porque às vezes acidentalmente o usuário dá 2 cliques em cima do dbgrid e com o dbgrid vazio não tem nada para ser carregado. Então para evitar erros a gente faz dessa forma aqui, tá? Então aqui carregando os dados da carry ligado ao dbgrid para dentro dos nossos edits, tá? Então dessa forma ele vai carregar e jogar lá e precisa abrir o formulário de cadastro de funcionários. Antes de jogar os valores para o edit, eu preciso criar o formulário, senão ele vai dar um access violation. Então eu copio aqui o create e aqui o parent, que é onde ele vai abrir o nosso formulário. Depois eu jogo os campos, depois de armazenado dentro dos edits, eu posso dar o show no cadastro de funcionários, tá? E aí, pessoal, a gente tem que fazer uma verificação aqui, ó. Eu vou copiar esse if, vou buscar aqui o form show do cadastro de funcionários, não tem nada colocado. Eu vou jogar aqui, ó, no onShow do cadastro de funcionários. Vou fazer a verificação da máscara. Por quê? Porque ele carregou o telefone, mas ele não indicou qual que é a máscara desse telefone. Lembra que a gente fez o tratamento dela na aula passada? Então eu preciso manualmente colocar ele aqui, caso a consulta, a operação seja de alteração, o telefone vai estar preenchido e eu preciso definir qual que é a máscara desse telefone, chamando o método que faz o tratamento da máscara, que é o telefone.exit, tá? Eu já vou dar uma compilada aqui e adiantar com o vídeo, pessoal, para evitar erros. A gente tem que fazer, para isso daqui funcionar direito, a gente tem que fazer umas alteraçõezinhas aqui, ó, que faltou, tá? Senão o vídeo ia ficar muito longo, então eu já dei uma compilada para
verificar os parâmetros que a gente tem que modificar. Aqui na Unity Funções, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou criar uma função chamada de somente números, parecida com essa remove caracteres, que é a função que remove os caracteres de uma string, que a gente viu em aulas anteriores também, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma função igualzinha a essa somente números, tá? E essa função vai ser responsável por pegar um valor, uma string, e só retornar os números dela, tá? Então eu faço aqui, ó, da mesma forma que eu fazia com somente números, eu faço aqui, só que em vez de testar se é caracteres, ou melhor, da mesma forma que fazia com remove caracteres, eu faço aqui com os números. Só que em vez de testar os caracteres, eu testo os números e se for número, eu copio para dentro de uma string temporária para retornar para a função, tá? E aí quando eu carregar o telefone lá da carry, eu chamo ela aqui no parâmetro de telefone para ele retornar somente os números do telefone sem a máscara, porque a gente está salvando o telefone no banco de dados junto com a máscara, tá? Então ele vai retornar sem a máscara e depois vai vir aqui no form show e executar a máscara automaticamente. Então dessa forma fica certinho para evitar problemas na hora de alterar esse telefone aí. E também, pessoal, a função de alterar, ela tem um parâmetro que identifica qual que é o registro que precisa ser alterado. Então, se eu vier aqui, ó, na função alterar, esse parâmetro é o ID funcionário, tá? Então, aqui, ó, o ID funcionário, ele é carregado direto da propriedade da classe e indica a nossa chave primária, a nossa chave que vai ser o registro que vai ser alterado na nossa tabela. Então, eu preciso também carregar esse parâmetro aqui, ó, na hora que eu clicar no dbgrid para alterar um registro. Então, funcionários.id funcionários vai receber o o id funcionário.sinterge, tá? Porque ele é do tipo inteiro. Então é necessário, além de carregar os parâmetros para dentro do nosso edit, a gente precisa carregar o id para dentro da propriedade da classe, que é ela que é puxada lá no nosso SQL de alteração de update, tá? Então, feitas essas alterações aqui, a gente pode compilar e testar para ver se deu certo a nossa ligação do cadastro de funcionário com a nossa classe de funcionários que a gente fez em aulas anteriores, tá? Então eu vou entrar aqui, vou vir aqui em funcionários, não tem nenhum cadastrado, vou inserir um novo teste do funcionário, só para a gente ter uma base, gerente, e o telefone eu vou colocar um qualquer aqui. Vou clicar em salvar. Dados inseridos e alterados com sucesso. Venho aqui, consulto novamente. Está aqui, teste do funcionário gerente. Se eu clicar 2 vezes em cima dele, ele carrega a máscara certinho, o telefone certinho. Eu vou mudar aqui para vendedor. Eu entro aqui para alterar o telefone. Vou colocar aqui tudo dígito 6. E aqui eu vou mudar para funcionário para testes, só para a gente ter uma base. Clico em salvar, alterado com sucesso. Ele não atualizou a nossa grid, eu tenho que clicar novamente na operação ali para ele poder alterar. A gente vai resolver esse problema do refresh ali do nosso dbgrid na próxima aula, para não ficar muito longo. Espero que tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.